O vaso e o oleiro. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a pastora Luzia Couto, do Ministério Vivendo na Palavra. Ouça o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós, como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ao lermos a Escritura, percebemos que foi uma ordem de Deus ao profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Me diga uma coisa, Deus não poderia ter falado com o profeta ali mesmo? Sim, claro. Mas Deus está sempre testando a nossa obediência, a nossa disponibilidade e a nossa rapidez para fazer conforme a sua ordem. Aqui não lemos que Jeremias, após ter ouvido a voz do Senhor, foi tomar o seu café primeiro com toda calma. Não. E nesse meio tempo, vamos pensar que Jeremias pode ter se lembrado que precisaria ir ao centro da cidade para resolver umas coisas, a prefeitura, e indo lá, e já que estava ali no centro da cidade, ainda com tempo, ele aproveitou para fazer um orçamento no dentista. E depois de resolver tudo, e antes de voltar para casa, já à tardinha, foi lá na casa do oleiro, como Deus tinha falado com ele mais cedo. Será que foi assim? Não. O que está escrito? E desci à casa do oleiro. Em outra versão, você encontra até, então eu fui. A obediência é um fator primordial para ouvirmos e vermos o que Deus quer nos mostrar e falar. Algumas vezes precisamos sair de onde estamos, do lugar cômodo, daquele cenário ali já pronto. Abraão foi um, que foi orientado por Deus a sair também. Temos que seguir a direção de Deus quando nos ordena a sair de determinado lugar e irmos para outro, para ouvir e ver o que Ele tem de novo agora para nós. Como eu costumo falar, em cada mensagem que eu entrego, eu creio que são entregues chaves para você vencer, para você passar para outra fase, como num jogo. Basta-nos uma palavra vinda do trono do Altíssimo para encontrarmos o caminho, a resposta ao que precisamos. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Aqui percebemos que o barro ele já tinha forma, era de um vaso, mas ainda não estava pronto, não tinha estrutura em si, era um vaso frágil. O próprio oleiro ainda mexendo nele, ele não aguenta e se quebra. Quantos vasos, ou melhor, crentes, vemos hoje assim? Tem aparência de vaso, mas por qualquer coisa, por qualquer motivo, já lhe parece logo ali umas rachaduras. Muitos. Imagina nesse caso aqui hoje, essa pessoa recebendo uma mensagem como essa. Ela também não aguenta e logo se quebra. Ela não está, não foi, não é acostumada a ouvir a palavra de Deus, que muitas das vezes vem para nos confrontar mesmo, vem para nos tirar do lugar que estamos, de uma situação, de uma fé morna, de evangelho raso, para irmos para outro lugar, onde possamos aprender e crescer com experiências novas na sua palavra e vontade. Você consegue me entender? Eu costumo ouvir que eu sou dura com as palavras. Não. Eu só me preocupo com a sua salvação e com o lugar que você está. Pois ele precisa te ensinar a ter estrutura, a criar forças dentro de si através do Espírito Santo. O diabo não está de brincadeira.
Ele não pode te atingir com palavras vãs, mentirosas, mexer nos seus sentimentos e trincar o seu corpo ou te destruir. Ah, pastora, aconteceu isso, eu já não durmo mais, estou desorientada, não sei o que fazer. Você tem que ser ensinada sobre ter a certeza de que contigo, ao seu lado, caminha o Deus vivo de Israel. Ser ensinada sobre como cobrir a sua casa com a proteção de Deus e descansar. Aprender sobre a armadura de Deus, cada peça da armadura, você só a coloca e tem utilidade numa guerra se você tiver entendimento sobre cada uma delas. Saber o propósito da cruz. Tem gente que não sabe o motivo real da cruz, qual foi o seu papel nas nossas vidas. E o pós-cruz? Muitos nem acreditam ou sabem qual foi a vitória para a vida delas conquistadas ali. Outros tantos duvidam da sua salvação, temem, não têm certeza se vão para o céu. Não é colocar medo, é te trazer para perto de Jesus, pois só Ele pode te guardar, te livrar, te ensinar, te salvar. Você entende isso? Estamos às portas da comemoração, de irmos comemorar a Páscoa. E muitos vão celebrar um dia errado, e pelo motivo errado, e nem sabem disso. O motivo de eu estar aqui e trazer o máximo de luz, de entendimento, clareza da palavra de Deus, de quem de fato é Deus, de quem é Jesus e você na fila do céu. É preciso criar intimidade com Deus para conseguir ouvi-lo e obedecê-lo. Isso é um chamado. Se você não tiver certeza de que o que Deus é para você, você não vai segui-lo, muito menos obedecê-lo. E talvez seja essa a verdade, o verdadeiro motivo de você ainda estar rodeando o mesmo problema há anos. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. O oleiro pegou novamente, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Era importante que Jeremias visse, acompanhasse todo o trabalho do oleiro, pegando barro, moldando com as mãos. Percebe que o barro molhado e não cacos. Assim Deus refaz com o barro molhado nas mãos do oleiro, molhado com a água do Espírito Santo. Olha a revelação. Entenda que somos todos como vaso nas mãos de Deus. Somos barro, somos pó, adamash, terra mexida. Desce à casa do oleiro, pois vou te mostrar algo. Ou seja, nós que somos como vaso nas mãos do oleiro, às vezes precisamos de alguns reparos. E são esses reparos feitos por Deus que dirão que tipo de vasos somos nós. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, começa em nós um processo de mudança de comportamento, de caráter, de linguagem. Começamos então a sermos moldados como barro. A cada dia Deus nos gira um pouco sobre as rodas para nos aperfeiçoar como vasos. Temos que entender que é Deus quem decide que tipo de vaso seremos, para qual propósito. Qual será a nossa importância como vasos? Onde ficaremos melhor? Serviremos melhor no reino? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Assim, como o oleiro faz vasos para diferentes fins, Deus também nos faz diferentes um dos outros, com finalidades distintas dentro do reino. Todos nós somos importantes diante de Deus, filhos amados. Ouça o que está escrito agora em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por mais estudo, dons, capacidades, temos que ter e agir em humildade diante de Deus e dos nossos irmãos,
para que não nasça e nem cresça em nós a soberba, o espírito altivo. Por isso Deus deixa bem claro: temos, porém, este tesouro, o próprio Deus, habitando em nós, em vasos de barro. Temos que entender que não somos nada, não fazemos nada. Tudo é para a honra e para a glória de Deus, não a nossa. Deus usa aqueles que aos nossos olhos são fracos, para justamente nos mostrar isso. Sem mim, nada podeis fazer. Isso aumenta a necessidade de estarmos, como barro, permanentemente nas mãos do oleiro. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, sempre em obediência, entendendo e aceitando os seus ajustes, a sua forma de trabalhar em cada um de nós. Agora ouça o que está escrito em Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Aleluia! Quando nos entregamos inteiramente ao querer de Deus, Ele nos molda, Ele nos refaz perfeitamente, assim como Ele é. Ouça agora o que está escrito em 2 Timóteo 2, do versículo 19 ao 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Não importa se você está ou se considera um vaso pequeno, um vaso grande, um vaso quebrado. Não importa se você está ou se considera um vaso inteiro, sinta-se um vaso feio, um vaso bonito, um vaso forte. Não importa se você está ou se considera um vaso fraco, um vaso de barro, um vaso de ouro. O convite está feito. Permita-se ser moldado pelo oleiro. Decida-se ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Que estas palavras tenham tocado profundamente no seu íntimo e te ajude a entender que nenhum lugar é melhor do que o de estar nas mãos do Senhor. A minha oração é para que o grande oleiro te molde conforme a sua vontade e você seja uma bênção entre os seus. Até o nosso próximo encontro. Me segue, curte, comente este vídeo, compartilhe. Vai ser bênção.